Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é um grande prazer estar em sua companhia. E a partir de agora, você fica por dentro das notícias do Brasil e do mundo. E eu começo essa edição lembrando que mais de 300 mil taxistas, se inscreveram para receber o auxílio do governo federal. E os profissionais cadastrados e já aprovados nessa primeira etapa devem começar a receber o benefício a partir do dia 16. O Ministério do Trabalho e Previdência Social informou que 301.505 motoristas foram cadastrados para receber o auxílio taxista. A pasta lembrou que o envio das informações não é garantia de pagamento do benefício até o fim do ano. Os dados vão ser analisados pela Dataprev para a identificação dos profissionais elegíveis. Os motoristas cadastrados e aprovados devem receber as 2 primeiras parcelas de até R$1.000 cada, no dia 16 de agosto. O número de parcelas e o valor podem ser ajustados a depender do número de trabalhadores aprovados e do limite de recursos para o programa, que é de R$2 bilhões. O auxílio taxista foi instituído pela PEC dos benefícios, que decretou o estado de emergência no país e elevou as despesas do governo em mais de R$41 bilhões fora do teto de gastos. O governo também regulamentou o pagamento de benefício emergencial a caminhoneiros, que começam no próximo dia 9. São 6 parcelas mensais, no valor individual de R$1.000. A gente muda de assunto agora e fala de saúde. O ministro Marcelo Queiroga afirmou que o Brasil deve receber ainda neste mês as primeiras vacinas contra a varíola do macaco. Segundo Queiroga, não há risco da doença virar uma pandemia. No estado de São Paulo, cerca de 5.500 profissionais das áreas da saúde e também da educação foram capacitados pela prefeitura para enfrentar o problema. A estimativa do Ministério da Saúde é que o primeiro lote do imunizante com 20 mil doses contra a doença chegue no final deste mês e o segundo com mais 30 mil no começo de setembro. As vacinas foram encomendadas em conjunto com a Organização Pan-Americana de Saúde e a Organização Mundial. O governo pretende ampliar ainda de 4 para 27 o número de laboratórios que fazem o diagnóstico da varíola do macaco no Brasil. Os profissionais da saúde que estão atendendo os pacientes com a doença devem receber o imunizante primeiro. A Prefeitura de São Paulo realizou um curso online com profissionais das secretarias municipais da Saúde e da Educação sobre a Monkeypox. A Secretaria Municipal da Saúde disse que ainda não se sabe como a doença se desenvolve no público infantil. A prevenção com o uso de máscaras e distanciamento das pessoas com sintomas como febre e lesões de pele é fundamental. Até o momento, 879 casos da doença foram registrados na capital, 3 deles em crianças. Vamos falar agora de notícias internacionais. O ministro da Defesa japonês afirmou que 5 mísseis da China caíram no mar do Japão. O governo japonês enviou um protesto formal por via diplomática. 5 mísseis balísticos disparados pela China parecem ter atingido o mar do Japão, na zona econômica exclusiva do país. Segundo o ministro da Defesa japonês, Nobuo Kishi, esse foi considerado o primeiro incidente do tipo. Kishi disse ainda que o governo japonês enviou um protesto formal à China pela via diplomática. Mas o governo de Taiwan confirmou os exercícios e disse ainda que navios da Marinha Chinesa e aeronaves militares chegaram a cruzar por alguns instantes a linha mediana do Estreito de Taiwan, marcação que separa os dois países. Os exercícios em retaliação à visita da presidente da Câmara dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, à ilha, foram feitos com munição real e começaram conforme o programado, ao meio-dia, e incluíram disparos nas águas ao norte, sul e leste de Taiwan, elevando as tensões na área ao nível mais alto em um quarto de século. E a China ainda não se manifestou sobre a acusação feita pelo Japão, mas o Bloco das Nações do Sudeste Asiático fez um alerta sobre o risco de tensão em Taiwan. O grupo teme que o caso termine em confrontos sérios, conflitos abertos e consequências imprevisíveis para os países da Ásia. Bom, da Ásia a gente vai para o Oriente Médio. O Talibã se pronunciou nesta quinta-feira sobre a morte do ex-líder da Al-Qaeda na capital do Afeganistão. O grupo reconhece a morte do ex-líder e prometeu investigar o caso. O governo talibã informou que não sabia do paradeiro do chefe da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Mas, de acordo com as autoridades americanas, ele estava hospedado na casa de um conselheiro sênior do grupo.
Ele foi morto em uma operação dos Estados Unidos por um ataque com drones, quando estava na varanda de uma residência. A operação aconteceu em Shirpur, um bairro nobre do Afeganistão, que passou a abrigar alguns membros do alto escalão do Talibã depois da tomada do governo em 2021. O egípcio de 72 anos era um dos terroristas mais procurados do mundo pelos Estados Unidos, que ofereciam mais de 25 milhões de dólares em recompensa por qualquer informação que levasse à sua prisão ou condenação. Após o ataque, a relação entre o Talibã e o Ocidente ficou ainda mais tensa. Isso porque, em um acordo assinado em 2020, conhecido como Acordo de Doha, o Talibã havia prometido que não abrigaria membros da Al-Qaeda ou pessoas que quisessem atacar os Estados Unidos. O governo americano alega que o grupo violou o tratado. E cerca de 10 trabalhadores ficaram presos em uma mina de carvão no nordeste do México após um desabamento. Equipes correm contra o tempo para tentar resgatá-los. Pelo menos 3 pessoas já foram retiradas com vida. Funcionários de diversas áreas do governo, da Proteção Civil e do Exército Mexicano, além de cães farejadores, atuam no local do acidente, que fica a 1.130 quilômetros ao norte da Cidade do México. O acidente aconteceu no início da tarde de quarta-feira, devido à inundação de 3 poços conectados. A mina começou a operar em janeiro deste ano e não haviam sido registrados outros acidentes até agora. Coahuila, a principal região produtora de carvão do México, já teve vários acidentes fatais em minas ao longo dos anos. O pior deles foi uma explosão em 2006, que deixou 65 mortos. Olha, eu chamo sua atenção agora para essa notícia. Agora você vai acompanhar uma história impressionante. Um francês de 62 anos sobreviveu por 16 horas dentro de seu veleiro, que estava virado no mar. E ele foi resgatado por mergulhadores na Espanha. Veja na reportagem. Em um mar muito agitado na costa da Galícia, no norte da Espanha, a guarda costeira do país precisou trabalhar contra o tempo para resgatar o francês após um acidente. Os serviços de emergência disseram que ele sobreviveu porque estava usando um traje especial usado em competições de vela. O barco do velejador havia enviado um sinal de rádio por volta das 8h23 da noite, quando estava a 22 quilômetros das Ilhas Sisargas. Uma hora depois do envio do sinal, um dos 3 helicópteros mobilizados para atender ao chamado chegou à área e avistou o veleiro virado de cabeça para baixo. Guiado por um marinheiro, a equipe de resgate usou uma manobra pouco usual para ajudar o homem. A única forma encontrada foi bater nas paredes do casco até que a vela virasse. A equipe de resgate, que incluiu 5 mergulhadores equipados, segurou o barco para evitar que ele se movesse, enquanto iniciavam o resgate. 2 dos mergulhadores que portavam um tanque de oxigênio mergulharam para inspecionar os destroços e descobriram que o marinheiro estava vivo. Os mergulhadores conseguiram transferir o homem, que não teve a identidade revelada, para um helicóptero e levado a um hospital para ser examinado. Logo depois, foi liberado em um bom estado de saúde. Sem dúvidas, um verdadeiro milagre. Bom, e essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!